foi dado o melhor... Onde é que tá essa orientação que foi passada para ele? Foi passado verbalmente durante a sessão, correto? Não, sobre isso não. E isso só fazendo os traços. Imagina quando chegou para fazer... Claro, aí ele disse assim, eu não me sinto confortável, não vou mais fazer lá. Por isso que ele procura outro profissional. Não posso pegar sem um conhecimento biológico, por exemplo, olhar 2 esqueletos e dizer qual esqueleto é de um homem. Mas a gente tá falando da tatuagem, senhor. Tatuagem depende do conhecimento técnico. Ele fechou, não era fechado. Eu só espero que vocês resolveram, mas... Sim. Provavelmente pode ser que seja feita a mesma proposta, né? A questão do... que foi passando a proposta para ele, a audiência, né? Essa questão de só fazer reembolso de 40% seria entre... Se a gente parar para analisar, então, no caso, seria uma multa, né? De 60%. Fora os juros do cartão, né? Fora os juros do cartão que o consumidor não pode suportar. Tem gente que tem muita dúvida sobre isso, né? Vamos conversar um pouco do direito. Agora eu estou estudando advocacia, né? O pessoal aí deve estar... tem alguns torcendo, né? Para a gente chegar à nossa formação. E... ontem eu estava até em uma empresa... Vou voltar de novo, tá? Meu TDAH atacou aqui. Tava na empresa e eu tava, não vou citar o nome dela, o rapaz estava lá e o gerente me viu, prazer e tal, não sei o que. Aí era um liquidificador. Na placa tava um liquidificador branco por R$90 e ao lado tava um vermelho. Quando ele chega no caixa, ele pegou o vermelho, né? Não se atentou. Quando chega no caixa, aí ele disse, olha, você vai ter que levar por R$100, se eu não me engano. Era a diferença de R$10 por conta da cor. Aí ele voltou lá e começou. Aí, para de escândalo. Ele disse, não, eu vou levar pelos 90. Então, olha que interessante. Se o produto está exposto. Tinha uma pilha de liquidificador aqui, que é justamente agora eu volto para o primeiro ponto que eu ia falar. Tem uma pilha de liquidificador aqui, branco. Do lado tem uma vermelha. Então, lado a lado. Tem uma plaquinha no branco dizendo que é R$90. Então você vai achar, só muda a cor, certo? Induz o consumidor a erro. Mas o que é que a lei diz? Que se o produto não tem o valor, então fica pelo valor mais próximo, né? Então o que estava identificado mais próximo ali, que era o mesmo produto, né? A olho nu, era o de R$90. Então ele bateu o pé e levou. E eu disse, o senhor vai levar sim, o senhor vai levar o produto pelos R$90. Aí moeu e ele levou pelos R$90. Então é bom saber o direito. É muito bom. Então, Carlos, mas foi R$10 de diferença. Mas poderia ser mais, né? E direito é direito, é isso que eu sempre costumo dizer. Outra coisa também sobre o direito, né, que eu estou aprendendo, né, que é a questão consumerista, é essa questão que você falou dos juros. Gente, outra prática abusiva. Esse celular aqui, sei lá, é R$1.000. No crédito fica 1.200, não. Ele tem que dar o valor total, é 1.300, 1.200. Vou botar aqui 1.500, o celular é R$1.500, em 10 vezes. Se comprar à vista, eu dou desconto. Isso aí pode. O que não pode é você alterar no final das contas o valor. Bom dia. Bom dia. Pode continuar. Bem, prazer, sou Carlos Santos. Pode ficar em pé. Sou repórter da Ronda do Consumidor. Hoje eu estou com o Alisson, que é consumidor do estúdio aqui, mas levando em consideração a questão do senhor Paulo, não é isso? Porque como não tem uma identificação do estúdio, então fica responsável o senhor Paulo. Sabe do caso dele, o que está acontecendo? Sei, sim. Qual está sendo a tratativa? Eu tô quase... Bom, deixa eu vir mais para cá. Antes de começar, eu queria conversar fora das imagens com você,
para que a gente possa se inteirar das informações de um lado e de outro, para que depois a gente possa continuar a nossa conversa. Perfeito. A gente faz o amplo jornalismo, né? Então eles estão gravando o meu trabalho. Certo. Não sei se o consumidor se sentiria confortável de conversar fora das câmeras. Ele está filmando. Seria uma conversa prévia, porque essa conversa não houve, inclusive foi enviado o meu contato para ele, para que ele pudesse ter tratativas comigo, ele não teve interesse em entrar em contato comigo. Então eu gostaria dessa conversa até para poder me inteirar de qual é a situação, qual é a visão dele da situação, para que a gente possa dirimir essas dúvidas. Né? Eles vão continuar gravando, eles estão gravando o meu trabalho. A matéria já começou e vai ser publicada da forma que está, tendo resolução ou não. Se tiver resolução é bom porque mostra para a audiência, mostra para João Pessoa, para o Brasil em si, que teve um problema que toda empresa pode ter, mas resolveu. Perante a lei, artigo 35, ele vai dizer justamente a questão de reincidir o contrato sem a multa, que a questão é essa hoje, né? A questão é essa. Primeiro, o acordo que foi feito de ter a questão da devolução de 40%, que não é interessante, mesmo assim, toda vez tem a mensagem ele dizendo, não vou fazer e não fez. Primeiro ponto. Até o presente momento, mesmo a tratativa, a oferta que vocês deram, o acordo que vocês fizeram não foi feito. Não foi feito o reembolso. De qualquer forma, deve ser feito de forma integral, como o artigo 35, se o fornecedor de produtos ou serviços se recusar o cumprimento da oferta, a apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente a sua livre escolha. O primeiro questionamento Deixa eu só concluir. O inciso 3, terceiro, reincidir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Já que o senhor disse que queria se inteirar do lado de cá... A primeira situação para o enquadramento eu gostaria de saber qual foi o momento que foi negado a realização do serviço por completo. Pronto. Né? Qual é a situação? Esse foi um trabalho de tatuagem, certo? Como é um trabalho de manipulação que envolve o corpo humano, cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, tem pessoas, por exemplo, se você levar uma pancada leve do braço, pode ser que você nem marque, e pode ser que outra pessoa fique com um hematoma escuro por causa daquela mesma pancada com a mesma força, certo? Da mesma forma funciona com o serviço de tatuagem. Tem pessoas que podem fazer uma tatuagem, por exemplo, no antebraço, e tem tanto o processo de cicatrização quanto durante o processo de realização da tatuagem, com o mínimo ou nenhum dor, né? Sentindo dor. O que me foi relatado aqui no caso do... Desculpa o seu nome? Alisson. Ele, durante o processo de desenvolvimento da tatuagem, ele estava sentindo muita dor. E como é normal do ser humano, mesmo ele estando ciente de que ele teria que ficar totalmente parado para evitar até que o traço mudasse de posição, não ficasse adequado, ele não conseguiu. Porque o corpo dele estava reagindo de uma forma não esperada. Então, o que foi sugerido pelo tatuador? Vamos parar a sessão para que você possa ter a cicatrização do que já foi feito até agora, e após esse processo, onde o corpo humano vai reagir a tudo que foi feito ali, a gente possa continuar a tatuagem. O prazo oferecido pelo tatuador foi de 15 dias direto, certo? O que acontece? O Sr. Alisson ele já queria tatuar no dia subsequente. Então o corpo sequer estava reconhecendo ainda o que aconteceu naquele local. Então seria impossível, até pela saúde dele, que fosse feito naquele momento. A partir dessa situação, segundo o que me foi informado pelo tatuador, o Sr. Paulo, o Sr. Alisson procurou um outro tatuador, não seguindo as orientações daquele profissional, que se ele escolheu é porque ele tinha uma confiança naquele profissional. E aí, por ser um outro profissional, deu uma outra orientação para ele, e não seguiu com o trabalho. Em nenhum momento foi se negado a continuar, e foi dado o melhor... Onde é que está essa orientação que foi passada para ele? Foi passado verbalmente durante a sessão, correto? Não, sobre isso não. Ele falou, no caso, essa que você informou, essa situação que você falou, ele falou no caso, pelo WhatsApp, só que ele não deu exatamente 15 dias, ele queria fazer basicamente como fosse com 20 dias mais ou menos, certo? Só que na verdade o que acontece? Eu não procurei outro tatuador. Eu, no mesmo dia, mais tarde, eu tenho um vizinho próximo à minha casa, aí eu fui mostrar o trabalho e tal. Aí mostrei o que tinha acontecido. No primeiro momento, quando estava muita dor, quando eu saí daqui, eu não estava olhando. Muita dor no mesmo Sim, dia. bastante, porque eu fui para casa até com hematoma no ombro, devido à questão da dor. Mas eu sempre estava perguntando para ele, tô batendo, tô atrapalhando? Ele falou, não tá. Porque até quando eu fiz a reconstrução com outra pessoa, eu até perguntei se eu estava atrapalhando, ela falou que eu nem estava mexendo, a pessoa que fez a reconstrução.
Certo. Então, assim, no dia quando eu tava fazendo com ele, não houve esse tipo de eu ficar tremendo, assim, batendo, que as falhas foram decorrente a eu estar debatendo ou atrapalhando o trabalho, que eu a todo momento... Pra gente justamente a gente chegar ao... Qualquer lesão. Por exemplo, se eu pegar o colega aqui agora e eu fizer uma pancada no braço dele, automaticamente o corpo humano, por defesa, vai fazer alguma coisa. A mesma coisa funciona com o processo de agulhamento. Eu vou só... Se está no nível além do que você suporta, não é a sua vontade. Você pode estar totalmente concentrado no braço aqui, fique parado. O braço ele vai mexer, porque ele está além da sua capacidade de suporte. Então, assim, lhe foi recomendado entre 15 e 20 dias, como você mesmo acabou de dizer. Mas você preferiu continuar esse trabalho por um outro tatuador. Não foi bem assim. Eu gostaria que ele continuasse a narrativa dele. Vamos lá. Doutor, só um minutinho. Ele estava fazendo a narrativa, então eu interpelei ele para que ficasse mais claro e eu gostaria que ele continuasse. A palavra ainda está com ele. Não, eu vou interpelar aqui porque ele contou uma situação. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu entendo que o senhor, obviamente, vai fazer a total defesa do seu cliente e o senhor está sendo muito maestoso nisso. Fazendo com muita maestria, me desculpe. Mas vamos lá. O que aconteceu aqui foi o seguinte, ele foi fez o esboço, né? Fez essa parte introdutória. Só na parte introdutória aqui, que no caso foi aqueles pontos de marcação, que é o que está na imagem, se a gente parar para analisar a imagem, que eu entendo que o senhor vai tentar, de alguma forma, colocar o ônus da situação para ele. Mas vamos lá, mesmo ele passando qualquer tipo de orientação, de esperar, olha como estava, certo? A audiência já teve você pode isso. Colocar aqui? Então, olha a diferença. Primeiro ponto, deixa eu só pontuar. Primeiro ponto, não iria ser feito a impressão e colocar o decalque. Eles iriam ainda formular. Primeira coisa, ele não fez isso. Foi passado para ele ofertado, que iria ser feito no iPad, tudo certinho, bonitinho. A criação. Certo. É como se nesse esboço aqui, porque a tatuagem era essa, certo? Era essa. E eles iriam ainda fazer uma modulação. Certo. Quando chegou aqui, ele imprimiu desta forma, colocou no braço do mesmo, fez alguns pontos e disse assim, não, devagarzinho a gente vai mudando. Foi isso que ele passou. Então, vamos mudando. Eita, Carlos, mas ele disse que doeu muito. Entendo que doeu, porque é uma tatuagem, mas olha que interessante. Quando ele chega em casa e faz os contrapontos, errou aqui, errou ali, ele tentou se justificar e, entre aspas, ele assumiu o erro, dizendo o quê? Ele ia fazer correção. Até porque se você vê na imagem, licença, Carlos, dá uma virada para ele dar uma olhada. Se você vê, era para ele pelo menos informar, ó, vamos tentar pelo menos ser fiel um pouco, não precisa ser 100%, um pouco a tatuagem. Mas se você vê, a tatuagem aqui, ó, ele já começou a fugir do trabalho. Aqui ele ligou a lua, mas se você chegar aqui, ó, ela é separada. Você pode ver, ele começou a fugir da própria imagem. Então, mas vamos lá seguir essa linha de raciocínio. Tem o desenho... O anterior. Ele ligou, no caso. O esboço ele ligou. Mas vamos ser objetivo. Da própria tatuagem, da criação. Certo, mas vamos ser relatado, não haveria alterações? Porque o que acontece... Mas por que eu estou querendo fazer uma linha de raciocínio aqui? Não para a gente levar só para a matéria da situação, mas para a gente trazer um pouco mais a questão teórica, até jurídica, aqui pelo Código de Defesa do Consumidor, só para a gente chegar no denominador comum, para a gente entender o que a gente veio fazer aqui. Primeiro foi ofertado, foi um comum acordo de fazer no iPad algumas modulações. Não foi feito, foi impresso o decalque e colocado aqui. Quando foi colocado aqui, no dia da sessão, ele começou a fazer e sentiu muita dor. Então, tal que esse agora... E isso só fazendo os traços. Imagina quando chegou para fazer... Aí ele disse assim, eu não me sinto confortável, não vou mais fazer lá. Por isso que ele procura outro profissional. Procura outro profissional até porque quando ele entra em contato pelo WhatsApp, ele deixa aberto até assumindo a responsabilidade de erro que iria consertar. Ele disse, não, mas eu não quero fazer mais. Então, por que hoje a gente está aqui? Primeiro, foi ofertado algo, não foi feito. Segundo, porque ele não conseguiu terminar o trabalho e ele por sua vez, direito dele, dizer assim, não foi ele que deu causa à desistência. Quem deu causa ao desfazimento do negócio é a empresa a partir do momento que ele começa a fazer um serviço e o que é lhe ofertado
não é cumprido. Então entra o artigo 35, fazer o ressarcimento. Hoje, ele só está pedindo Certo. o ressarcimento do valor integral, Certo. sem perdas ou danos. Certo. Foi R$ 550. É só fazer esse reembolso Certo. e vamos no embora caso, para nossas casas. O senhor Alisson ele informou que ele fez o cancelamento da compra no cartão de crédito? Eu fiz apenas a contestação. Certo. Houve o cancelamento da conta dos tatuadores, já foi retirado o dinheiro. Só que até o Então, momento tá mas como- aí é uma questão sua com o cartão de crédito. Mas vamos lá, continuando o raciocínio antes de chegar nesse ponto. Sim, perfeito. Certo? Eu não posso, por exemplo, vou usar um paralelo. O senhor vai lá e compra um apartamento. Você viu o desenho do apartamento, do prédio. Viu? Seja uma maquete, seja um desenho publicitário. Mas aí o senhor vai me Eu estou desculpar, continuando o porque raciocínio. aí é Eu estou imobiliário. continuando o raciocínio. Aí é imobiliário. Sim. O senhor teve a sua palavra, eu gostaria de ter a minha agora. Não, sem mas interrupção. vamos fazer para a audiência Não, entender, então, a porque tem audiência muita gente que é entender. Eu estou leigo. usando- Vamos então. trazer pelo menos outro raciocínio, porque ali vai entrar o direito imobiliário e tudo mais. Não vai entrar o direito imobiliário porque é apenas uma comparação. Então, o que acontece? Você adquire um apartamento num edifício, você tem uma imagem. Então, vamos supor o apartamento Cabo, vou inventar um nome aqui, Cabo Branco VIP, eu imagino que não tem aqui na cidade, e você viu o esboço. Você fez o contrato de compra, fez a sua negociação, que não vem ao caso, e passados um determinado tempo, vamos dizer que a entrega era para 2 anos, aí passou 90 dias, você resolveu visitar o canteiro de obras. Aí você analisa o esqueleto da obra que está lá. Aí quando você analisa, não, esse não é do jeito que eu queria. Esse não está do jeito que eu queria. Então, ele tem o direito de cancelar aquela compra porque não está do jeito dele, mesmo ele não tendo a imagem fidedigna de como vai ficar o prédio pronto. Que pode ser tanto no que ele imaginava, quanto até superando as expectativas dele naquele momento. Mas naquele momento, por uma ansiedade ou qualquer outro motivo, ele achou que não estava do jeito que ele planejava, que é cancelar a compra. Então, ele tem esse direito como qualquer outro. Diferentemente da tatuagem, é um produto. Então, do jeito que ele entrega, a consultora vai pegar do mesmo jeito e vai entregar. Por mais que ele está prestando serviço. Continuando o raciocínio. No caso da tatuagem, a tatuagem ela não começa no momento que ele coloca a agulha no braço dele. Há o projeto dessa tatuagem, né? Ao início, há o esqueleto da tatuagem, como foi feito, e o esqueleto, como o seu esqueleto não é a sua figura. Então, no momento do esqueleto, ele não vai estar do jeito da arte final. Ele vai estar diferente. Você pode ter, dependendo do formato da tatuagem, como a gente pode ver uma tatuagem complexa... Mas, doutor, eu tô continuando. doutor, me desculpe, então, assim, mas não vai ser aplicado, doutor. Calma, eu não só vai ser continuo- aplicado, certo, mas, porque assim, deixa algo eu que terminar começa a fala, errado, amigo. termina errado. Você não pode garantir isso, amigo. Não, a partir do momento que ele mostra, olha a diferença da base, se eu começo uma base, há uma diferença na analogia que o senhor fez em um apartamento, porque ali está cheio de ferragem, a gente não imagina que vai ser feito toda a modulação. Diferentemente aqui, que a base, mesmo se a gente levar em consideração isso, a base já estava torta, já tinha sido fechado, o que é isso aqui, a lua? Você disse? No caso, era como se fosse o anel de Saturno. Um anel de Saturno já tinha sido fechado, então quando ele olha e vê, tá totalmente diferente. Então, se a base começou errado, o senhor tá garantido para mim que ele vai abrir depois como? Mas ele não pode garantir. Mas se está fechada, a olho nu, a gente tá vendo não, que... Não pode garantir. Você não tem como garantir isso. Da mesma Sim, forma que meus exemplos. você não é pode garantir. eu Não é posso- garantir. É você eu não olhar e posso dizer assim, pegar por um esqueleto. a base, senhor. Eu não posso Doutor, pegar sem um conhecimento biológico, por exemplo, olhar 2 esqueletos e dizer qual esqueleto é Mas a de um gente tá homem. falando da tatuagem, senhor. Tatuagem depende do conhecimento ele técnico, fechou, não era fechado. Então, olha, não. Então, se a gente olhar para um Certo. leigo, Vamos lá. leigo, É que, infelizmente, eu não pude continuar o raciocínio inicial, então eu gostaria. porque Vamos lá, deixa iria eu continuar trazer, o raciocínio, iria amigo. trazer uma confusão É porque, na audiência. Não tem confusão, porque confusão é quando há interrupção. Se tem uma história que é explicada com início, meio e fim, aí você não tem confusão na audiência. Por isso que eu lhe sugeri no começo lhe dar um exemplo, Você não mas deixou. fidedigno Mas a você isso. não Uma deixou construção continuar. totalmente diferente. Antes disso, amigo. Conclua. Infelizmente, Conclua a construção que o senhor você está está dizendo. tentando puxar uma história para que se deturbe a realidade. Não, eu estou vamos falando lá. da tatuagem. Vamos O senhor está continuar. puxando para a Como construção. você mesmo disse, a tatuagem ela iniciou pelo um desenho feito no iPad e ela seria concluída. Não chegou. Não chegou. Deixa eu terminar o raciocínio.